Bom dia, amém? Nessa manhã, eu quero deixar para meditação, que se encontra em 1 Reis 3, capítulo 10 em diante. Se vocês gostarem desse vídeo, vocês deixem um like, amém? E compartilhe esses vídeos para que chegue a pessoas, que realmente necessitam, e se inscrevam no meu canal, amém? Vou estar sempre trazendo uma palavra para cada um, de nós. Eu falo nós porque eu também preciso, e não só eu, mas todos aqueles que pregam a palavra, aqueles que escutam a palavra, amém? Então diz assim: e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse estas coisas. E disse Deus: por que pediste estas coisas, e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo a tua palavra, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os seus dias. E se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias, também prolongarei os seus dias. E acordou Salomão, e eis que era sonho, e veio a Jerusalém, e pôs-se perante a arca do concerto do Senhor, e sacrificou o holocausto, e preparou sacrifícios pacíficos, e fez um banquete a todos os seus servos. Amém? Essa passagem ela é linda, que diz, que Salomão, ele teve um sonho com o Senhor, ele conversando com o Senhor. Muitas das vezes o Senhor, ele nos dá sonho, para nos avisar, para nos alertar, para que nós venhamos, muitas das vezes, tomar uma posição. Muitas das vezes o Senhor, ele antes de usar pessoas, ele primeiro, ele fala com todos nós, amém? E Salomão, ele no sonho, conversando com o Senhor, Salomão, ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido, a morte dos inimigos dele, a morte de todos aqueles, que perseguiam ele, que queriam, a morte dele, como o Ananias. Todos, lembram dessa passagem, o qual eu deixei no meu primeiro vídeo, o qual o Davi, ele já avançado de idade, já, para morrer, Ananias, ele se autotitulava rei, ele se titulava rei daquela nação. Ele matou bois, ele matou vaca, ele matou, para fazer aquela festa. Amém? E também devemos lembrar que a mãe, de Salomão chegou até Davi e falou com o Davi, que o Davi, ele tinha prometido a ela que quem iria reinar após a morte dele seria Salomão. Ananias, ele chamou toda aquela nação para uma festa. O único qual Ananias não chamou foi Salomão. Certamente Ananias, ele já pensava
pensava em fazer algo, né, com Salomão, até que o profeta Natan, ele chega à mãe de Salomão e diz para a mãe de Salomão que era para que ela fosse até o rei Davi, porque o rei Davi não sabia do que estava acontecendo, e que depois que ela começasse a falar, o profeta Natan, ele iria chegar até lá e iria, né, falar, né, o que realmente estava acontecendo, para que a palavra dela não viesse cair em dúvidas. Amém? Então, Salomão, ele poderia pedir ao Senhor a morte, por exemplo, do Ananias. E Salomão, ele não fez isso. O Salomão, ele pediu sabedoria ao Senhor para que ele viesse, né, julgar o povo conforme a vontade do Senhor e a justiça do Senhor, né? Ele mesmo na passagem, ele diz que ele não é digno de estar julgando, porém faria segundo a sabedoria que o Senhor desse a ele para estar guiando esse povo, né? Então, em sonhos, Salomão conversando com o Senhor, né, conversando com Deus, ele simplesmente disse Deus: porquanto pediste estas coisas e não pediste para ti riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir as causas de juízo. O Senhor, muitas das vezes, né, ele nos alerta que às vezes nós pedimos algo o qual não agrada ao Senhor. Às vezes nós pedimos algo para o Senhor o qual nós sabemos que o Senhor, ele jamais irá fazer. Amém? Então que nós venhamos se colocar perante o Senhor, como fez o rei Salomão, né? O rei Salomão, ele pedia discernimento, ele pedia entendimento, ele pedia sabedoria para guiar o povo, né? O que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que se o Senhor te levantou para pregar a palavra, prega a palavra conforme o Senhor, né, falou com você e usou pessoas para poder falar. Se o Senhor te levantou para evangelizar, faça. Não fica com inveja, não fica com medo, não fica, porque todos esses sentimentos ruins e negativos não agradam ao Senhor. E Salomão, né, ele pedia a Deus muita sabedoria, ele pedia a Deus muito entendimento, né? Porque ele já era rei, né, daquela nação toda. Então ele teria que agir como rei, com sabedoria, com entendimento, com discernimento de cada situação e de cada caso, né? Nós podemos ver também, né, em 1 Reis 3:16, o qual, assim que Salomão conversou com o Senhor e o Senhor falou com Salomão em sonhos, né, nós podemos ver no capítulo 16, né, o qual o título da palavra, ele diz: Salomão julga a causa de 2 mulheres. Amém? Nós conhecemos essa palavra. Então, vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. As 2 mulheres, elas tiveram filhos em dias diferentes. Elas deram à luz, sendo que uma delas, a Bíblia não diz o nome de nenhuma das 2, amém? A Bíblia só relata que eram 2 mulheres prostitutas, não diz o nome. Porém, o filho de uma morreu. Então, ao amanhecer, a outra, ao acordar para poder amamentar o seu filho, já viu que ele era morto. Então foram até ao rei Salomão, para que o rei Salomão viesse ajudar, né, a resolver aquela situação, porque
qual a outra que disse que o filho dela era vivo e o da outra morreu, na verdade, essa qual o filho morreu, pegou o filho da outra para colocar no filho que já estava morto. E deu o morto para a mulher que tinha o filho vivo. O que eu quero trazer os irmãos para essa palavra é que muitas das vezes nós agimos de uma forma o qual entristece os nossos irmãos. Muitas das vezes nós falamos sem sabedoria de palavra e machucamos os nossos irmãos, né? Muitas das vezes nossos atos, nossos gestos, muitas das vezes a gente acha que não, mas se nós nos autoexaminar, nós iremos perceber, né, que o nosso irmão não gostou, a nossa irmã não gostou. Amém? Então que nós venhamos vigiar. Amém? Para que nós venhamos ganhar a alma para o Senhor. A alma do Senhor perece. A alma do Senhor, a obra do Senhor, amém, desculpa, precisa de pessoas que tenham o coração como de uma criança e a sabedoria como de Salomão. Uma sabedoria divina, não era uma sabedoria humana. A sabedoria de Salomão não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria divina. Porque tudo que Salomão iria fazer, ele primeiro consultava ao Senhor. Todas as decisões que Salomão ia fazer, amém? Salomão, ele consultava ao Senhor, ele se colocava diante do Senhor, né? Para poder pedir ao Senhor uma direção, para poder pedir ao Senhor, né? Discernimento. Hoje falta muito. Em muitas igrejas falta discernimento de palavra, discernimento, né? Falta entendimento, falta amor ao próximo. Amém? Então Salomão, ele se colocou, né, depois do sonho que Salomão teve com o Senhor, né, e o Senhor dando a ele tudo quanto ele pediu. Salomão, ele se colocou diante da Arca da Aliança. Quantos que o Senhor tem mostrado em sonhos, Deus tem chamado para o conserto e simplesmente muitos têm achado que é sonhos, que é coisas da nossa cabeça. Por que nós não venhamos fazer como Salomão, nos prostrar diante do Senhor e fazer uma aliança de conserto com o Senhor? E a partir do momento que nós viermos fazer esse conserto com o Senhor, permitir que o Senhor nos guie para que nós não venhamos, amém, nos desviar. Porque Salomão, ele pedia sabedoria para fazer a obra de Deus. Salomão, ele pedia sabedoria para julgar o povo segundo a justiça de Deus. E hoje nós julgamos por qualquer coisa, de qualquer maneira, né? E cadê o amor ao próximo? Nós não devemos esquecer que o dedo que aponta tem um pra gente. Que nós venhamos pedir a Deus sabedoria, que nós venhamos pedir a Deus discernimento, que nós venhamos pedir a Deus graça, força, né? Que nós venhamos pedir a Deus o fruto do Espírito, que é mansidão, paciência, perseverança. Amém? Que a paz do Senhor venha estar com todos, que o Senhor venha abençoar grandemente a cada um aonde esse vídeo chegar,
que a partir de hoje nós venhamos, pedir ao Senhor a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, para que nós venhamos vencer na nossa vida profissional, para que nós venhamos ter êxito na nossa vida sentimental, que nós venhamos ter êxito com os nossos filhos, amém? Com a nossa vida profissional, porque só com o Senhor nós conseguiríamos, ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. Sem o Senhor e sem cumprir os mandamentos da palavra, sem cumprir o que o Senhor nos ensina, nada na vida do crente dá certo. Nada na vida do cristão dá certo se nós fazermos segundo a nossa palavra, segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos. Mas a partir do momento que nós fizermos como Salomão, amém? Deus, ele vai trabalhar de uma forma o qual, se os seus familiares não servem ao Senhor, em nome de Jesus eles vão servir. Se os nossos filhos estão desviados, em nome de Jesus, com a sabedoria, com o discernimento, nós pedindo ao Senhor, o Senhor ele trabalha na nossa parentela, nos nossos filhos, na nossa casa. Então que nós não venhamos fazer nada pela gente, mas que nós venhamos pedir sabedoria a Deus. Amém? Aqueles que verem esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Amém? E eu vou estar sempre trazendo uma palavra para os irmãos. Amém? E que o Senhor venha abençoar novamente a vida de cada um, de vocês. Que a sexta-feira venha ser abençoada. Hoje nós temos um culto abençoado, na Deus e Amor. Vocês são todos os nossos convidados, para estar buscando a sabedoria do Senhor, para estar buscando o entendimento e o discernimento. Amém?